Sério, se eu fosse você, o mínimo que eu faria era deixar já o like nesse vídeo e compartilhar com alguém, porque eu acabei de gravar 1 hora de conteúdo da leitura do Milagre da Manhã e meu áudio não saiu, então, sinceramente, nada mais justo. Essa é a segunda vez que eu tô lendo o Milagre da Manhã, mas ao contrário da primeira vez, dessa vez eu tô conseguindo absorver de fato o conteúdo que o Hal Elrod passou, porque eu tô fazendo uma leitura da forma correta. Eu não tô simplesmente lendo por ler. Esse livro, para mim, não tá sendo mais um número. Ele tá sendo diferenciado mesmo. E eu trouxe essa leitura aqui porque eu tenho certeza que ela vai mudar o próximo ciclo da minha vida. Vai ser transformado com os ensinamentos que eu tenho obtido aqui através dessa leitura, e eu quero compartilhar isso com você. Então, o Hal Elrod, ele passou por uma situação muito grave na vida dele. Foi daí que nasceu o Milagre da Manhã. E eu separei algumas partes aqui para conseguir ler para você. Então, só fazendo um breve overview aqui nesse sumário. Esse livro é composto de 10 capítulos. Eu estou no último capítulo, inclusive. E ele aborda muito a questão dos hábitos que você precisa criar para você ter uma vida diferenciada de 95% da população. Então, o primeiro capítulo ele fala sobre a hora de despertar do seu potencial pleno, que foi o que aconteceu com ele. Então a gente vai para lá. Eu adoro essas frases que o Hal escolheu pro livro. A primeira aqui que ele traz é do Albert Einstein, que o Albert disseram que ele disse, né? Não sei, mas existem apenas 2 maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre, e a outra é como se tudo fosse um milagre. Isso é fantástico. Tem outra frase aqui também de Santo Agostinho. Milagres não são contrários à natureza, mas sim ao que sabemos sobre a natureza. Incrível também. Então, ele começa pela história dele. No dia 3 de dezembro de 1999, a vida era boa. Não, era ótima. Era apaixonado pela minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia ter. Eu era verdadeiramente abençoado. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela noite seria a noite em que meu mundo acabaria. E aí ele começa a detalhar o acidente que ele sofreu de carro. Apenas 2 horas haviam se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão a qualquer um que me escutasse. Considerei ligar para os meus pais, mas era tarde. Eles poderiam estar na cama. Eu deveria ter ligado. Mas não tinha como saber que aquele momento seria a minha última oportunidade de falar com meus pais ou com qualquer pessoa durante um bom tempo. E aqui ele passa por uma realidade inimaginável. Ele aborda como foi que aconteceu o acidente e como tudo se dispôs depois disso. Em um simples instante do destino perverso, uma enorme picape Chevy, rodando a aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio com o meu pequeno e incomparavelmente menor Mustang. Eu acho Mustang lindo. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral vital que formava meu lóbulo frontal.
Com o impacto, a traseira do Mustang foi empurrada para a faixa da minha direita, transformando a porta do lado do motorista em um alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. Ou seja, esse era aquele dia que ele não deveria ter saído de casa, né? A estrutura de metal do teto cedeu sobre a minha cabeça, abrindo um corte em meu crânio e quase decepando minha orelha esquerda. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular perigosamente sem sustentação. E eu gosto da forma que ele consegue passar com clareza o que aconteceu com ele. Eu consigo imaginar tudo que ele escreveu. Consigo visualizar. Isso é incrível. Eu acho que esse é um poder da leitura. Havia sangue por toda parte, meu corpo estava destruído, meu cérebro permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo se desligou, minha pressão sanguínea despencou e tudo ficou preto enquanto eu mergulhava no coma. Então, cara, ele teve uma noite espetacular. Em questão de segundos, a vida dele mudou. Então, isso aqui me traz muito forte a questão da gente não ter domínio, controle do que vai acontecer daqui a 5 segundos com a gente. A gente não tem como prever isso. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder agora, né? Nesse exato momento. Você só vive 2 vezes? O que aconteceu depois chamaram de milagre. Clinicamente, eu estava morto. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate e trabalharam com determinação para salvar minha vida. Depois de 6 minutos, tiveram sucesso. Então, você imagina, assim, eu não consigo imaginar uma pessoa morta por 6 minutos. Isso aqui, cara, se isso não é milagre, eu nem sei qual é o nome disso. Passei 6 dias em coma e despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de 7 semanas desafiadoras de recuperação e reabilitação no hospital, aprendendo a andar de novo, recebi alta ao cuidado dos meus pais. Com 11 ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e agora uma ex-namorada, que terminaram comigo no hospital, a vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Nem todo mundo vai resistir com você aos seus piores momentos. Apesar de ter sido fácil aceitar minha nova realidade, de haver momentos em que eu não conseguia evitar de me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de tomar o controle da minha vida. Isso é muito forte, né? É você ser autorresponsável, você entender que você não tem controle sobre as adversidades que acontecem na sua vida, mas você tem controle a como você reage a essas adversidades. Em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitá-las como eram. Parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente, em desejar que coisas ruins não tivessem acontecido comigo. Em vez disso, me concentrei 100% em fazer o melhor com o que eu tinha. Já tinha acontecido, né? Então ele não tinha como ficar remoendo isso. Baseado em minha crença de que tudo acontece por um motivo, mas que é nossa responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias de nossa existência. E aí ele vem numa linha cronológica, do ano 2000 até o ano 2012, que é quando ele lança esse livro. Desde que isso aconteceu, foram 12 anos para que ele conseguisse, de fato, chegar aí a best-seller, né? Anos 2000, um ano que começa comigo deitado na cama de hospital. Quebrado, mas não derrotado. Já em 2001, tendo aprendido algumas lições da vida inestimáveis com a minha experiência,
chegar a hora de transformar a minha diversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Comecei a dar palestras e compartilhar minha história em escolas de ensino médio e faculdade. No ano de 2002, o bom amigo John Berghoff, acho que é assim que se pronuncia, me encorajou a escrever um livro sobre meu acidente para inspirar mais os outros. Em 2004, para experimentar meu desempenho em liderança, aceitei ser gerente de vendas no escritório de Sacramento da Coachco. 2004. Para experimentar meu desempenho em liderança, aceitei ser gerente de vendas no escritório de Sacramento da Coachco. Em fevereiro de 2005, sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência da Coachco, cheguei a uma percepção dolorosa: eu jamais atingir o meu potencial. Ainda em 2005, apesar de um ano ter começado tarde, estabeleci a meta de praticamente dobrar meu melhor ano de vendas de todos. Estava aterrorizado, mas comprometido, porque ele já vinha tendo anos muito bons, só que ele entendeu que ele não tinha atingido o potencial pleno dele. Vai um cafezinho? Eu estava motivado pela paixão para fazer o que jamais fizera. Me arriscar além do meu dolorosamente confortável limite da mediocridade, no qual eu operava a vida inteira para me tornar extraordinário. Isso aqui é muito forte. É oficial, tudo é possível quando você está comprometido. Em 2006, na primavera de 2006, meu primeiro livro... E aí ele fala que o livro é em inglês, mas eu não vou arriscar meu inglês nesse momento. Ficou em 7º lugar na lista de best-seller da Amazon. Meu editor fugiu do país com 100% dos meus royalties. E ninguém nunca mais teve notícia dele. Meus pais ficaram devastados. Eu, não. Se há algo que aprendi com meu acidente de carro é que não faz sentido ficar remoendo e se sentindo mal quanto aos aspectos de nossa vida que não podemos mudar. Ao nos concentrarmos no que podemos aprender com os desafios na maneira como utilizamos para agregar valor às vidas dos outros, podemos transformar qualquer adversidade em vantagem. Então, ele pegou todas as adversidades da vida dele e transformou isso num potencial, num aprendizado que ele poderia agregar para a vida dele, que faria com que ele chegasse mais próximo dos objetivos que ele queria. Então, nesse momento, ele só queria deixar de ser medíocre, mediano ali. E ele passou a se concentrar no que ele podia fazer para que isso acontecesse. Então, não sei como você reagiria se seu editor fugisse te roubando 100% dos seus royalties e você ficasse quebrado por conta disso, mas a maior parte de nós provavelmente estaria bem revoltado. Em 2006, com praticamente zero conhecimento do que a profissão envolve, me tornei acidentalmente um coach de sucesso para a vida e negócios, quando um assessor financeiro de 40 e poucos anos me perguntou se eu poderia ser seu coach. E aí ele concordou. Em 2007, o ano em que minha vida desmoronou. A economia dos Estados Unidos entrou em colapso. Da noite para o dia, minha renda caiu pela metade. Ou seja, ele já tinha levado um rombo do editor dele e um ano depois acontece aquela crise que aconteceu em 2008. Em 2007, a economia dos Estados Unidos entrou em colapso. Mas em 2008, ela estourou para o mundo inteiro. Sem saber como consertar a minha vida, mais uma vez, busquei desesperadamente respostas para problemas intransponíveis. Li livros de autoajuda, participei de seminários, até contratei um coach, mas nada funcionou. 2008, o ano em que a minha vida começou a mudar. Enfim, confessei a um amigo íntimo quantas coisas tinham ficado ruins.
A pergunta dele foi: você está fazendo exercícios? E a minha resposta: mal consigo levantar da cama de manhã, então não. Aí ele falou: comece a correr. Ele disse: vai ajudá-lo a se sentir melhor e pensar com mais clareza. E aí o Hal disse que pensou: droga, eu odeio correr. Estava desesperado, no entanto, por isso segui o conselho e fui dar uma corrida. As percepções que eu tive nessa corrida tornaram-se um ponto de virada na minha vida. E aí ele detalha mais isso no capítulo 2. E eu tive inspiração de criar a rotina diária do meu desenvolvimento pessoal, que esperava que eu me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que precisava ser, para solucionar meus problemas e mudar minha vida. Por mais incrível que pareça, funcionou. Virtualmente, todas as áreas da minha vida se transformaram tão rápido que chamei de meu milagre da manhã. No outono de 2008, ele continuou a desenvolver o milagre dele da manhã, experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e rotinas de sono. Ele buscou entender o que performava melhor para ele. E aí é interessante a gente entender isso, porque talvez a ordem que o Hal passe aqui não seja a ordem que vai funcionar para você, não seja a ordem que funciona para mim. Então, eu também estou adaptando o meu milagre da manhã. Eu também estou tentando diversificar os hábitos para ver o que se encaixa melhor, porque cada um tem uma rotina diferente, né? 2009, sem sombra de dúvidas, meu melhor ano até então. Ele conta que se casou com a mulher dos sonhos dele, o negócio de coaching estava prosperando, ele tinha uma lista de espera de cliente. O milagre da manhã se espalhou como um incêndio florestal. Eu recebi e-mails todos os dias de gente me dizendo que aquilo estava mudando sua vida. Sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com o mundo e que escrever um livro era a melhor maneira de fazê-lo. Aos poucos, comecei a escrever de novo. Ainda não sou um escritor, mas sou esforçado. Sempre há uma maneira quando você tem motivação. Isso é muito interessante, né? Em 2012, o livro que você tem nas mãos, ao qual dediquei mais de 3 anos da minha vida para escrever, O Milagre da Manhã, O Segredo para Transformar Sua Vida Antes das 8, por fim foi publicado. Fiquei em primeiro na Amazon, como no primeiro ano de publicação. Tornou-se um dos livros mais bem cotados na história da Amazon. Então o cara literalmente pegou um limão e fez uma caipirinha, né? Ou uma limonada, depende do que você gosta. E aqui ele começa, encarando sua vida. Se eu pude criar uma vida que sempre quis, mesmo depois de ser encontrado morto, ter ouvido que jamais voltaria a andar e ficar quebrado, me sentindo tão deprimido que não queria sair da cama de manhã, então não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limites de limitação que o tenham impedido de conquistar tudo que deseja para si. Nenhuma, zero, nada. O cara praticamente ele morreu em vida e conseguiu dar a volta por cima. E aí você tá aí cheio de saúde, só reclamando das coisas que você não pode mudar na sua vida e deixando de fazer o que você pode mudar, né? Esse livro pra mim é um soco no estômago. O grau em que você aceita a responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal de que precisa para mudar ou criar tudo o que queira. E aqui, novamente, ele fala sobre a autorresponsabilidade. Se você não for autorresponsável pelas coisas que você tem um domínio na sua vida, você vai viver sempre refém, à mercê das circunstâncias. De fato, não importa quem está em dívida. Tudo o que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado no passado e fazer da nossa vida exatamente o que queremos que ela seja, começando hoje. Então, por exemplo, se você tentou começar a caminhar e você falhou 1 dia, 2 dias, e aí você acabou desistindo. Na sua cabeça, você vai sempre desistir, porque você reforçou esse hábito por muitas vezes, de começar algo e parar.
Então, na sua cabeça, na sua programação mental ali, já tá que você, vou começar, mas vou acabar parando. Então, e aí aqui ele fala da responsabilidade de você, mesmo em dívida, ter o compromisso de mudar isso, entendeu? Porque como você viveu no passado não vai definir como você vai viver no futuro. Você tem a possibilidade de mudar isso. É a sua vez, essa é a sua história. Onde quer que você esteja nesse instante de vida, é nesse lugar, ao mesmo tempo passageiro e exato, onde você deveria estar. Você chegou a esse momento para aprender o que precisa aprender, para que possa se tornar a pessoa que precisa ser, a fim de criar a vida que deseja. Mesmo quando a vida é difícil ou desafiadora, especialmente quando a vida é difícil e desafiadora, o presente sempre representa uma oportunidade para aprendermos, crescermos e nos tornarmos melhor do que já fomos. Ou seja, você está exatamente onde você precisava estar. Você não errou o endereço, não. E é disso que esse livro se trata. Ajudar você a se tornar a pessoa que precisa ser para criar tudo o que desejou para si. E aí aqui ele fala para pegar uma caneta. E aqui ele fala para pegar uma caneta para que antes de continuar lendo o livro, você consiga escrever tudo que for uma percepção que você acha que vale a pena você dar uma ênfase ali. Então, se for necessário marcar, marca. Se for necessário escrever, escreva. Essa é uma das coisas que o autor ele acaba indicando que a gente faça. Está na hora de despertar para o seu potencial pleno. Ele já começa assim no capítulo 1. Então aqui ele fala: a vida é curta demais. Você não tem tempo para ser infeliz e medíocre. Isso não é apenas sem sentido, é doloroso. Você precisa despertar toda manhã com determinação. Você vai para a cama com satisfação. Então, o que você faz ao longo do seu dia te deixa satisfeito quando você vai dormir ou te deixa insatisfeito? Isso é uma coisa a se pensar. Porque quando um bebê nasce, nos referimos a ele como o milagre da vida. Mas depois passamos a aceitar a mediocridade para a nossa existência. Onde, no caminho, perdemos de vista o milagre que nós estamos vivendo. Quando você nasceu, todos lhe asseguraram que você poderia fazer, ter e ser qualquer coisa que desejasse quando crescesse. E agora que cresceu, você está fazendo, tendo e sendo tudo o que sempre desejou? Ou em alguma parte do caminho você redefiniu qualquer coisa, e ele coloca em aspas, e tudo, entre aspas também, para se contentar com menos do que de fato deseja? E aqui ele parte para criando a sua vida nível 10. Ele começa trazendo aqui uma frase da Oprah, que é uma apresentadora americana, que de muito sucesso, inclusive. Outros livros já citaram a Oprah como The Secret, o segredo, né? E aqui ela fala: a maior aventura que você pode realizar é viver a vida dos seus sonhos. A maior aventura que você pode realizar é viver a vida dos seus sonhos. Porque viver já é uma aventura, né? Agora, imagina você realizar tudo que você deseja. Você fazer a viagem que você deseja, você ter o estilo de vida que você deseja, a paz que você deseja. Isso realmente é incrível, assim. E são as nossas ações diárias que vão fazer com que isso aconteça. Não, nesse caso não existe milagre. É aquela questão mesmo de plantação e colheita. Até mesmo realizadores altamente bem-sucedidos em uma área, como nos negócios, tendem a se contentar com mediocridade em outra, como saúde ou relacionamentos. Isso aqui é clássico.
todas as vezes que eu me dediquei muito ao meu trabalho, eu deixei de lado minha vida física, né? Meus esportes, meus exercícios físicos e relacionamento também. Então, isso aqui é muito ruim você conseguir harmonizar todas essas áreas. É difícil, mas não é impossível. Existe diferença entre médio e medíocre? Não muita. E aí ele continua: não há nada que diga que você deva se contentar com menos do que de fato deseja em qualquer área, só porque a maioria das pessoas faz isso. E aí é uma questão de sociedade, né? Como a sociedade se comporta, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você pegar e observar a média das 5 pessoas ao seu redor e essas pessoas forem medíocres, provavelmente a 6ª pessoa medíocre vai ser você. Então, e não tem nada que diga que a gente precise ser medíocre, né? Mas a gente meio que vai ali no efeito manada. Mesmo que a maioria das pessoas inclua seus amigos, familiares e colegas. Você pode ter tudo sim. Obter sucesso nível 10 em todas as áreas não é apenas possível, é simples. Trata-se simplesmente de dedicar tempo intencional a cada dia para se tornar uma pessoa nível 10 capaz de criar, atrair, conquistar e sustentar sucesso nível 10 em todas as áreas. Tudo tem início como a maneira como você desperta pela manhã. E por muitas vezes a gente negligencia essa parte, né? De como eu vou acordar influencia tanto no nosso dia. Mas você pode observar os dias que você acorda na correria, que você não toma um café, que você não tem aquela manhã ali mais prazerosa, digamos assim, o teu dia ele tende a ser muito ruim. Pelo menos o meu tende. Então, esse livro constrói 3 argumentos imperativos, que são argumentos incontestáveis, né? Você é justamente tão digno, merecedor e capaz de criar e sustentar saúde, riqueza, felicidade, amor e sucessos extraordinários em sua vida quanto qualquer outra pessoa na Terra. É crucial para a influência que você tem sobre a sua família, seus amigos, clientes, colegas de trabalho, comunidade e qualquer outra pessoa que sua vida toque, que você comece a viver de acordo com essa verdade. Dedicar tempo todos os dias a se tornar uma pessoa que precisa ser, que seja qualificada, capaz de atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que pretende alcançar. Ao mudar a maneira como você desperta de manhã, você pode transformar qualquer área da sua vida mais rápido do que jamais imaginou ser. Repetidas vezes, praticantes do milagre da manhã compararam fazê-lo todas as manhãs com a sensação de que tinham quando crianças, despertando da manhã de Natal. Aqui estão alguns dos benefícios mais comuns, profundos, que você poderia esperar. Despertar todo dia com mais energia. E aqui são 9 benefícios de você acordar de manhã e praticar o milagre da manhã. Então, despertar com mais energia, reduzir o estresse, obter clareza para superar rapidamente qualquer desafio, melhorar sua saúde geral, aumentar a produtividade e expandir sua capacidade de manter uma concentração, experimentar mais gratidão, aumentar significativamente a capacidade de ganhar e atrair mais riqueza monetária, descobrir o propósito de sua vida e começar a vivê-lo. Parar de se contentar com menos do que realmente deseja e merece. Então, quando você implementa o milagre da manhã, o Hal diz que você recebe esses 9 benefícios. E ele ainda faz uma promessa ainda mais ousada. Ele diz que também vai te dar os salvadores da vida. 6 práticas poderosas e comprovadas que se combinam para construir o milagre da manhã e comprovadamente irão poupá-lo de perder a vida extraordinária que merece viver. Aquela que, conforme as estatísticas, 95% da nossa sociedade tristemente jamais experimentará.
E ele vai falar mais sobre isso no capítulo 3, que fala sobre a verificação da realidade de 95% das pessoas. Nunca se esqueça de em quem você está se transformando é o único e mais importante fator determinante em sua qualidade de vida agora e para o futuro. O que a gente planta agora, a gente vai colher no futuro. O nosso presente é a colheita do que a gente plantou no passado. Então, esse ciclo que a gente precisa entender. Quando muda a maneira de acordar pela manhã, você muda toda a sua vida. No capítulo 2, ele fala sobre a origem do milagre da manhã, que ele nasceu do desespero. Então, ele traz aqui as frases de algumas pessoas, e essa é uma das partes do livro que eu acho mais marcante. O desespero é a matéria-prima de mudanças drásticas. Somente aqueles que podem deixar para trás tudo em que acreditaram podem esperar escapar. Então, como ele experimentou estar dentro de um hospital, ele quis, com todas as forças, ter saúde novamente. E eu acho que essa questão é muito forte, sabe? Quando você tem saúde, você não se importa muito. Nem todas as pessoas são gratas por conseguir andar, por conseguir respirar. Não se dão conta que isso é um desafio para outras pessoas. E que tudo que ela queria era poder andar, poder respirar, poder enxergar. Então aqui ele nasce do desespero. Ele quer conseguir fazer com que aquilo ali se torne um hábito para ele, para que ele lembre todas as vezes o porquê que ele é grato. Para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Aquilo, né? Ou você vai pelo amor ou pela dor. Durante os períodos mais desafiadores que impossibilitaram me tornar a pessoa que eu precisava ser para criar a vida que eu sempre desejei. Então, eu entendi aqui que momentos ruins acontecem para nos ensinar sobre algo que a gente precisa aprender. Meu segundo mergulho nas profundezas do desespero foi mais difícil do que morrer em um acidente de carro. Estávamos em 2008. A economia dos Estados Unidos se encontrava no meio da pior recessão desde a infame Grande Depressão da década de 1930. Conhecida também como crise de 29, né? Eu atingira o meu fundo do poço. E por que as dívidas foram piores do que a morte? Na percepção dele. A maioria das pessoas presumiria que ser atingido em cheio por um motorista bêbado, quebrar 11 ossos, sofrer danos cerebrais permanentes, morrer por 6 minutos e despertar do coma para encarar a notícia de que você jamais poderia voltar a andar seria difícil de superar. Mas ele entendeu que a vida no hospital era fácil. Não foi assim da segunda vez. Ninguém sentia pena de mim, eu não recebia visitas, não havia ninguém para supervisionar meus cuidados e minha recuperação. Ninguém me trazia comida, eu estava sozinho dessa vez. Cada um tinha suas próprias questões para lidar. É o que a gente chama também de vida adulta, né? Um efeito dominó levou os problemas em todas as áreas da minha existência. Física, mental, emocional e financeiramente. Em tudo, eu estava arrasado. Nesse caso, a dor emocional para ele foi mais forte do que a dor física. Eu tinha medo e incerteza que o único conforto que encontrava a cada dia era minha própria cama. Pensamentos de suicídio giravam pela minha cabeça. Apenas saber que tirar minha própria vida deixaria minha mãe e meu pai arrasados era o bastante para que eu aguentasse e seguisse em frente. Então ele tinha um motivo muito forte para não fazer, né? No fundo, eu sabia que, não importava o quanto a vida ficasse ruim, sempre haveria uma maneira de mudar as coisas. E aqui eu concordo 100% com o Hal. Eu já cheguei também no fundo do poço. Não foi relacionado à minha saúde, mas sempre há maneiras de mudar as coisas. E em uma manhã, tudo mudou. Aqui ele fala que em uma única manhã tudo mudou. Ele seguiu o conselho do amigo dele de dar uma corrida para arejar a cabeça.
E não se engane, eu não era um corredor. Na verdade, correr só por correr era uma das únicas coisas que posso dizer honestamente que eu desprezava. No entanto, meu bom amigo John me disse que sempre que sentia estressado ou sobrecarregado, dar uma corrida o capacitava a raciocinar com mais clareza, melhorar seu humor e o ajudava a imaginar soluções para os seus problemas. Falei para John: odeio correr. Sem hesitação, ele respondeu: o que você odeia mais, correr ou a situação que você se encontra? Eu estava desesperado e não tinha nada a perder. Decidi dar uma corrida. Eu não tinha ideia de que, naquela corrida, teria uma das revelações mais poderosas, profundas e modificadoras que imediatamente começaria a mudar o curso da minha vida inteira. E aí que ele teve uma percepção muito boa. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o seu sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então não adianta você querer ter sucesso e não ter condições de receber esse sucesso, né? Então aqui eu escrevi: antes de focar no nosso sucesso, preciso me desenvolver para criar o sucesso que eu quero. O paralelo do sucesso. Eu me dei conta do fato de que não estivera me transformando na pessoa que eu precisava ser para atrair, criar e sustentar o nível de sucesso que eu desejava. Em uma escala de 1 a 10, eu queria sucesso nível 10, mas meu nível de desenvolvimento pessoal era em torno de 2, talvez 3 ou 4 em um bom dia. Eu me dei conta que esse é o problema de todos nós. Todos nós queremos o nível 10 em todas as áreas de nossas vidas: saúde, felicidade, finanças, relacionamento, carreira, espiritualidade, tudo. Mas se nossos níveis de desenvolvimento pessoal, conhecimento, experiência, disposição mental, crenças, etc., em qualquer área específica não estão no nível 10, então a vida sempre será uma luta. Você vai sempre guerrear aí na tua vida, né? Então a gente precisa ser congruente com o que a gente quer. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. E aí o livro Kybalion, acho que é assim que pronuncia, mas fala sobre as leis herméticas ali, né? Ele fala que tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com o nosso com o nosso desenvolvimento pessoal. Até que dediquemos tempo diário para nos desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida que desejamos, obter sucesso sempre será uma luta. Então, o sucesso é um paralelo com o seu desenvolvimento pessoal. Enquanto você quiser mais sucesso do que você se desenvolva, isso nunca vai se equiparar, nunca vai ficar em congruência. Então você precisa equiparar essa linha do sucesso e desenvolvimento pessoal. Precisam caminhar juntos. Nosso primeiro desafio: encontrar tempo. A solução para todos os meus problemas era me comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal uma prioridade. Esse era o elo perdido que me capacitaria a me tornar a pessoa que eu precisava ser para conseguir atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que desejava. Simples. Meu principal desafio era o mesmo de que qualquer pessoa: encontrar tempo. Eu estava tão ocupado apenas tentando sobreviver à minha vida e pagar contas que a ideia de encontrar tempo extra para o meu desenvolvimento pessoal parecia quase impossível. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro, todos sabemos o que nos deixa feliz, mas não fazemos nada disso. E por quê? É simples. Somos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Ou seja, é um ciclo vicioso, né? Você tenta ser feliz, mas você não faz o que você precisa para ser feliz. Loucura. E aí ele começou a tentar encaixar ali alguns horários na agenda dele para que ele conseguisse fazer essa rotina, né, do milagre. Aí o da manhã veio depois, mas antes ele tentou, talvez à noite, será que rola? Meu primeiro pensamento foi que talvez eu pudesse criar tempo à noite, depois do trabalho, ou talvez tarde da noite, após minha noiva ir para a cama.
mas me dei conta de que a noite era, na verdade, o único momento que tinha para passar com ela. Sem dizer que, raramente, estou na minha melhor forma à tarde da noite. Em geral, me sinto tão cansado que me concentrar é um desafio ainda maior. Na verdade, mal estou coerente, muito menos em um estado mental ideal para o desenvolvimento pessoal. A noite não seria o melhor período. Então, como é que ele chegou nessa resolução aqui, que a noite não? Se conhecendo. Então, você precisa se conhecer também para entender qual é o melhor horário para você praticar essas atividades que vão fazer com que o seu desenvolvimento pessoal melhore. Possivelmente à tarde. E ele seguiu aqui experimentando os horários. Talvez eu pudesse agendar para o meio do dia, quem sabe na minha hora do almoço, ou em algum momento intermediário em que eu pudesse encontrar um pouco de tempo extra. Bem, esse tempo extra simplesmente não aparece, e o dia acaba nos escapando. Então a tarde também não era relevante para ele, não era uma possibilidade. E ele relutou até o quanto ele pôde, né? Vamos lá, de manhã não. Dizer que eu não era uma pessoa matinal era uma redução grosseira. O fato era que eu tinha horror a me levantar de manhã, sobretudo de acordar cedo, quase tanto quanto odiava correr. Porém, quanto mais eu pensava a respeito, mais algumas coisas começavam a fazer sentido. Primeiro, ao me comprometer com o meu desenvolvimento pessoal pela manhã, aquilo daria um início motivacional positivo para o meu dia. Pessoas inteligentes sabem o que querem. E aí ele cita aqui, de um livro que ele gosta, uma frase que afirma que é dito que a primeira hora do dia é o leme. Então, ao realizar atividades de desenvolvimento pessoal pela manhã, eu não teria todas as desculpas que se acumulavam durante o dia, como estou cansado, não tenho tempo e etc. Executar meu desenvolvimento pessoal ao acordar parecia ser uma opção mais vantajosa, mas já era difícil bastante me arrastar para fora da cama todo dia às 6, porque eu precisava. De modo que a ideia de me levantar às 5 da manhã parecia quase impossível para mim. Então, poxa, imagina, o cara já acordava cedo pra caramba, 6 horas da manhã. E aí, parece insanidade, né? Ele acordar às 5 para poder se desenvolver. Eu estava prestes a fechar minha agenda e esquecer toda aquela ideia quando ouvi a voz do meu amigo Kevin Brace na minha cabeça. Se você quer que a sua vida seja diferente, precisa estar disposto a fazer algo diferente. E aí tem uma frase do Einstein que dizem que foi ele que disse, né? Insanidade é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. É exatamente sobre isso. Se você quer que a tua vida siga um rumo diferente, você precisa fazer diferente do que você fez até hoje. Senão, tu já sabe o resultado. Comprometida a fazer uma mudança, decidi superar minha crença limitante autoimposta durante toda a vida, de que eu não era uma pessoa matinal. Se comprometer em mudar era o primeiro passo para a mudança. Isso aqui foi um insight que me veio. E eu já passei por isso também. Eu já achei que eu não era uma pessoa matinal. Eu acordava depois das 11 e ia dormir 2, 3 horas da manhã. E é óbvio que com esse hábito eu realmente nunca seria uma pessoa matinal. Então, como é que uma pessoa que dorme 2, 3 horas da manhã vai conseguir acordar cedo? Não tem como. E aí você precisa ajustar ali teu ciclo do sono para que você se torne uma pessoa matinal. Nosso segundo desafio, fazer o que tem mais impacto. E aí ele escolheu 6 atividades para fazer nessa primeira hora do dia. Estabeleci 10 minutos para cada e planejei tentar todas elas na manhã seguinte. E aqui ele fala sobre a manhã que transformou toda a vida dele. Que ele ficou em silêncio, fez leitura, afirmações, visualização, ele manteve um diário e fez exercícios. Então essas foram as 6 atividades ali que fizeram com que ele tivesse uma manhã extraordinária. E aí ele aborda aqui sobre o silêncio. Sentado em silêncio, rezei, meditei e me concentrei em minha respiração por 10 minutos. Senti o estresse se dissipar, experimentei uma sensação de calma, tomar o meu corpo e tranquilizar minha mente. Na leitura, após tanto arrumar desculpas para não encontrar um tempo para ler, eu estava empolgado para criar naquela manhã e começar o que sempre esperava que se tornasse um hábito por toda a vida. Ele pegou da prateleira o clássico Pense em Riqueza do Napoleão Hill.
Também fez afirmações. E muitas dessas atividades aqui são descritas no livro The Secret, o segredo, né? Sem nunca antes tivesse desfrutado do poder das afirmações, eu senti incrivelmente ao final de ler em voz alta a afirmação de autoconfiança do livro Pense e Enriqueça. A afirmação foi uma poderosa lembrança do potencial ilimitado que eu tinha dentro de mim e que existe em cada um de nós. Então, as afirmações, elas servem para que a gente mude a linguagem que a gente tem instalada dentro do nosso subconsciente, né? Porque a gente aprende as coisas por repetição. Então, imagina, eu tenho 34 anos. Se há 34 anos eu acredito que meu cabelo não seja bonito, eu preciso passar a dizer para mim mesma que meu cabelo é lindo, para que essa afirmação que eu tinha, ela caia em desuso, digamos assim. E eu consiga afirmar para mim mesma que meu cabelo é lindo. Você muda uma crença que você tem por outra. Visualização. Tirei quadro de visualização da parede. Eu criara após assistir o filme O Segredo. Raramente parava para olhar para ele, muito menos para utilizá-lo como a ferramenta de visualização que deveria ser. Durante 10 minutos, meu foco mudou de imagem para imagem, parando em cada uma para fechar os olhos e sentir com cada fibra do meu ser como seria manifestar cada uma em minha vida. Eu me sentia inspirado. Manter um diário. Em seguida, abri um dos muitos diários em brancos que compraram ao longo dos anos. Quase imediatamente, senti a depressão que, como uma névoa pesada, pairava sobre mim. Diminuir. Então, quando ele começou a escrever, ele começou a sentir aquela densidade se dissipar, né? O simples ato de escrever as coisas pelas quais eu era grato melhorou meu humor. Eu me sentia grato. E os exercícios, ele fala que movimento gera emoção. Então, ele deitou e fez flexão. Em seguida, ele deitou de costas, fez abdominal e... para completar os 6 minutos restantes no relógio, ele botou o DVD da noiva dele no aparelho e fez yoga. Então, ele se sentiu energizado. Então, foi incrível, assim, esse mix de hábitos, de atividades, né, que ele instalou ali, que ele fez. Eu tinha experimentado que era um dos dias mais tranquilos, motivadores, capacitantes, inspiradores, gratos e energizantes da minha vida. E eram apenas 6 da manhã. Você imagina se acordar com essa dose master, assim, de dopamina, como é que seu dia vai ser ruim? E aí ele continua, nada menos do que um milagre. Menos de 2 meses após meu primeiro milagre da manhã, minha renda não estava apenas de volta ao nível de antes do colapso da economia. Estava mais alta do que nunca. Então ele conseguiu superar aí o teto financeiro que ele tinha. Quem diabos é Joey? Comecei a me dar conta de que havia algo em toda essa história de um milagre da manhã. Eu estava no YouTube um dia e pesquisei meu nome. Eu nunca pesquisei meu nome no YouTube. Apareceu um vídeo intitulado Milagre da Manhã na casa de Joey. Minha primeira reação não foi muito positiva. Quem diabos é Joey e quem ele pensa que é para copiar meu milagre da manhã? Dei o play no vídeo e foi isso que eu vi. Olá, aqui é seu amigo Joey de Osana. Vamos ver a hora? 5h41 da manhã de domingo. Parece Natal para mim, juro, e tenho muita energia. Fiquei ali sentado olhando para a tela do meu computador, de queixo caído, maravilhado, quase em lágrimas. Ficou claro para mim que, apesar de jamais ter pretendido que o milagre da manhã fosse nada mais, nada menos do que minha rotina matinal, e agora tinha a responsabilidade de compartilhá-lo com o maior número possível de pessoas para que ele pudesse ter impacto em suas vidas como tiveram na minha. E aí ele fala que fica extremamente honrado e grato por ter a oportunidade de compartilhar isso com tanta gente, em capacidades tão diferentes. Por último, mas não menos importante, esse livro é um convite para você levar a si mesmo ao próximo nível, para assim levar seu sucesso ao próximo nível, pois só é possível se acontecer nessa ordem. Começando agora e fazendo progresso consistente diário no sentido de se tornar a pessoa nível 10, que você precisa ser para criar a vida, nível 10 que verdadeiramente quer e deseja. Seu sucesso é inevitável.
Então aqui o Hal diz que se a gente for coerente e se desafiar a desenvolver ali o nosso pessoal paralelo ao nível de sucesso que a gente quer, o sucesso é inevitável. O próximo capítulo é o capítulo 3, a verificação da realidade de 95% das pessoas. E eu vou deixar para fazer esse capítulo 3 no segundo episódio. Vou dividir esse livro em alguns episódios para que esse vídeo não fique muito grande. Então, eu espero que você tenha curtido essa primeira parte da leitura. E se fez diferença no teu dia, compartilha com um amigo que você acha que precisa também desse conhecimento, dessa dose aí de motivação extra. E se inscreve aqui no canal para me dar uma força. Até o próximo vídeo.